Existe um detalhe curioso sobre a esperança. Ela quase nunca se manifesta quando tudo está sob controle. Ela aparece com mais força quando o futuro parece improvável. Talvez por isso milhões de pessoas parem tudo, todos os anos, para assistir a um mesmo ritual. Um conjunto de números, um horário marcado, um sorteio que, para a maioria, não muda nada, mas que, simbolicamente, carrega a promessa de que tudo pode mudar. E então algo sai do script. O sorteio atrasa, o horário passa. A transmissão não acontece como esperado. Nesse momento, não é o dinheiro que entra em jogo, é a expectativa. A pergunta silenciosa que surge não é quando vai acontecer, mas outra, mais profunda. Por que esse atraso incomodou tanto? Se você sair agora, vai perder apenas um sorteio. Se ficar, pode perceber algo que se repete muito além da mega da virada. Nos últimos dias, o país assistiu a um episódio incomum. O sorteio mais tradicional do calendário nacional, aquele que encerra o ano e inaugura o próximo com uma promessa coletiva de recomeço, não aconteceu no horário esperado. Por motivos técnicos, operacionais, explicados oficialmente depois, o evento foi adiado. O fato é simples, a reação não. Redes sociais se encheram de comentários, alguns em tom de piada, outros de desconfiança, outros de frustração. Memes surgiram em minutos, teorias apareceram sem esforço, o atraso virou assunto. O que todos viram foi a falha no ritual. O que quase ninguém questionou foi o papel psicológico desse ritual na vida das pessoas. A Mega da Virada não é apenas uma loteria, ela é um marco simbólico, um ponto fixo em um calendário emocional. Para muitos, representa a única vez no ano em que o futuro parece negociável, um intervalo raro em que o acaso é visto como aliado. Quando esse ritual se rompe, mesmo que por algumas horas, algo maior se revela. A fragilidade da esperança quando ela depende de fatores externos. Aqui surge a contradição central. A maioria reage ao atraso como se fosse um problema técnico. Quem observa percebe que o incômodo não está na demora, mas na quebra da ilusão de controle. As pessoas não estavam esperando números, estavam esperando autorização para imaginar outra vida. Reagir ao atraso é automático. Observar o que ele expõe exige silêncio. Observe os padrões. Poucos perguntam como funciona o sistema. Poucos refletem sobre as probabilidades reais. A maioria se entrega ao momento, porque o momento oferece algo raro, suspensão temporária da realidade. Esse é um comportamento humano antigo. Civilizações sempre criaram rituais de sorte, destino e escolha divina. Não porque acreditassem plenamente neles, mas porque precisavam de pontos de respiro psicológico em meio à previsibilidade dura da vida. A contradição aparece quando a esperança passa a depender exclusivamente do acaso, quando o indivíduo transfere para um evento externo a responsabilidade simbólica por mudar sua trajetória. Aqui entra um princípio silencioso. Quem deposita todo o poder fora de si se torna refém do imprevisto. O atraso do sorteio incomodou porque expôs essa dependência. Por algumas horas, a promessa ficou suspensa e, sem ela, restou o vazio. Enquanto muitos reagiam com ansiedade ou ironia, quem observava percebia algo mais estrutural, a forma como sistemas simbólicos mantêm as pessoas emocionalmente engajadas, mesmo quando as chances são mínimas. Não há julgamento nisso, há padrão. O ser humano aceita probabilidades absurdas quando o prêmio é psicológico antes de ser financeiro. A ideia de pode acontecer é suficiente para sustentar o engajamento. E quando esse pode acontecer é adiado, a frustração aparece, não como raiva racional, mas como desconforto difuso. Algo saiu do lugar. A autoridade histórica reforça esse ponto. Sempre que grandes eventos coletivos falham em cumprir seu ritual, sejam cerimônias, promessas políticas ou marcos econômicos, a reação é desproporcional ao fato, porque o que se quebra não é o evento, mas a narrativa. Outro erro comum surge aqui: confundir esperança com estratégia. Esperança é combustível emocional.
Estratégia é leitura de realidade. Quando as duas se misturam, o risco aumenta. Pessoas passam anos esperando um sorteio simbólico, enquanto ignoram pequenos movimentos possíveis, não porque sejam ingênuas, mas porque o ritual oferece conforto imediato. Ignorar esse tipo de dinâmica cobra um preço silencioso, não em dinheiro, mas em tempo. O tempo gasto esperando uma exceção poderia ter sido usado construindo algo previsível, mas previsibilidade não emociona. O acaso emociona. Aqui entra outra camada do poder. Quem controla rituais controla expectativas. Não é preciso prometer resultados, basta oferecer a sensação de possibilidade. Quando algo falha nesse processo, mesmo por pouco tempo, a reação revela o quanto as pessoas estavam emocionalmente investidas. O atraso da Mega da Virada não mudou a vida de ninguém, mas revelou como milhões projetam mudança em um único momento anual. Talvez a conclusão inevitável seja esta: o verdadeiro poder não está em ganhar na loteria, mas em não precisar dela para imaginar o futuro. Poder não é maldade, é consciência. Consciência de onde se deposita a esperança, consciência de como rituais moldam comportamento, consciência de que o acaso pode existir, mas não deve ser o único plano. Algumas reflexões não surgem para condenar nem desiludir. Surgem para reposicionar o olhar. Existem leituras que ajudam a enxergar essas engrenagens invisíveis, não como receitas, mas como mapas do comportamento humano e das dinâmicas de poder. Quando um livro aparece nesse ponto da reflexão, ele não surge como promessa de riqueza ou controle, mas como continuidade intelectual, uma forma de entender por que certos sistemas funcionam tão bem, mesmo quando entregam tão pouco. Nada aqui exige pressa, nem julgamento, apenas atenção, porque no fim, o atraso de um sorteio diz muito menos sobre números e muito mais sobre onde as pessoas colocam suas expectativas. E quem aprende a observar isso, começa a enxergar o jogo com mais distância. O canal não reage, o canal observa.